Olá, a paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. No título da mensagem diz assim: Os discípulos no caminho de Emaús. 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só que forte! Esses dois discípulos estavam a caminho dessa aldeia, mas estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido com o Senhor Jesus. Nesse mesmo dia, ou seja, no domingo, o dia que o Senhor já havia ressuscitado, e eles conversavam a respeito de Jesus, de tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas a tristeza tinha tomado o coração deles, a preocupação tinha invadido a alma deles, a tristeza invadiu a alma deles, e eles estavam na mente deles, no coração deles, eles estavam desamparados, porque na concepção deles, eles tinham perdido o Senhor, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de desamparo, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de solidão. É assim que eles estavam, e eles estavam concentrados nisso, eles estavam concentrados na tristeza, na angústia, e eles não perceberam que enquanto eles falavam do Senhor, enquanto eles falavam de Jesus, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles não perceberam, eles não se deram conta, eles não prestaram atenção que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porque eles estavam prestando atenção nas coisas que havia acontecido com o Senhor. Eles estavam concentrados naquilo que tinha invadido, aquilo que tinha enchido a alma deles, a tristeza, o sentimento de perda, o sentimento de desamparo, como se tivessem sido abandonados, desamparados, como se estivessem sozinhos. Mas quando a pessoa fala o nome do Senhor, quando ela fala do Senhor, quando o assunto na boca da pessoa é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus se aproxima da pessoa. Quando você fala de Jesus, Jesus se aproxima de você. Qualquer um de nós, quando o assunto é Jesus, ele se aproxima de nós. Mas nós temos que prestar atenção, porque senão nós não nos damos conta que o Senhor se aproximou de nós. Se a pessoa não prestar atenção, o Senhor se aproxima dela, fala com ela, mas ela não percebe que é o Senhor. Ela não percebe que foi o caso desses dois discípulos. O Senhor se aproximou deles, ia com eles, falou com eles, e eles não o reconheceram, porque eles estavam concentrados, eles estavam prestando atenção nos problemas, em tudo aquilo que fizeram com Jesus, aquilo que preocupava eles, aquilo que tinha invadido o coração deles, aquilo que tinha entristecido o coração deles. Olha só, continuando,
no 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só, continuando no versículo 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha só, imagine só, pararam entristecidos. Eles ficaram sem chão com a morte de Jesus. Eles ficaram preocupados, ficaram com aquele sentimento de perda, aquele sentimento até de abandono, porque a preocupação, Jesus ele falou: o que é que vos preocupa? Quer dizer, eles estavam preocupados e eles pararam entristecidos. Quer dizer, a preocupação e a tristeza faz com que a pessoa fique impedido de ver Jesus, de reconhecer Jesus. A preocupação e a tristeza faz com que a pessoa fique como que impedido de lembrar da palavra de Deus, de lembrar dos ensinamentos, de lembrar da palavra, das promessas do Senhor. A preocupação, quando a pessoa está preocupada, quando a pessoa está triste, e que todos nós tem momentos na nossa vida, muitos momentos, por sinal, todos nós, é inevitável, ninguém escapa disso, ninguém pode fugir, porque muitas das vezes nós ficamos preocupados e ficamos tristes também. Há momentos que a nossa alma se entristece muito, muito, mas o conselho do Senhor é que nós não estejamos concentrado na preocupação e nem na tristeza, porque isso é passageiro, isso é de momento. Ele nos orienta que a nossa atenção, que a nossa concentração total esteja nele, esteja no Senhor, esteja na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Porque enquanto a pessoa estiver preocupada com o problema, enquanto a pessoa estiver triste por causa do problema, por causa da perda ou por causa de alguma outra fase difícil que ela está passando ou vier a passar, ela fica impossibilitada de reconhecer o Senhor, ela fica impossibilitada de ver Jesus, ela fica impossibilitada de lembrar, de crer na palavra dele, de crer. E como a atenção dos discípulos estava na perda, estava em tudo que havia acontecido com o Senhor, então ele se aproximou deles e ia com eles, mas eles não reconheceram. E Jesus falou: o que é que vos preocupa? Quer dizer, Jesus não quer que você fique preocupado. Jesus, ele não quer que a preocupação venha permanecer, venha continuar na sua vida. Jesus não quer que a tristeza venha continuar. Jesus não quer que a tristeza permaneça na sua vida. É claro que essas coisas vêm, mas elas são passageiras. Jesus, ele quer te ver sorrindo. O mundo, os nossos adversários, querem te ver chorando, mas Deus quer te ver sorrindo. Eles pararam entristecidos. Os discípulos pararam entristecidos. Amados, de repente você está triste, de repente você está preocupado, de repente você recebeu o exame e isso te preocupou, isso te deixou triste. Você recebeu o resultado do exame ou recebeu uma má notícia e isso te deixou preocupado, te deixou triste. O Senhor está dizendo: alegra-te, não temas, perceba, preste atenção, que
que é o Senhor Jesus falando contigo. Ainda que não tenha ninguém à sua volta para você falar de Jesus, mas se concentra nele, presta atenção nele, coloca o seu pensamento nele, coloca o seu coração nele, fala com ele através da oração, através da busca, que ele está aí com você. Ele já se aproximou aí de você, ele já se aproximou de você e ele vai contigo aonde você for. Ele já se aproximou de você. E ele falou: o que é que vos preocupa? E eles pararam entristecidos. Aí, olha o que aconteceu. No versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és ou porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só o que fizeram os principais sacerdotes e as autoridades: o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então veja bem, amados, você que está de repente preocupado, você que de repente está triste, Jesus está aí contigo. Você que está ouvindo essa palavra, Jesus já está aí contigo. Jesus está falando com você, mas se você não prestar atenção, se você não atentar, se você não perceber que é Ele está do seu lado, Ele está falando com você, mas você não vai reconhecer Ele. Você não vai se dar conta que é Ele. Você não vai ver Ele aí na sua vida se você não prestar atenção, se você não se concentrar nele, se você não se focar nele. Se você estiver focado na preocupação, se você estiver focado na tristeza, no problema que você está passando, que nem estavam esses discípulos aqui, o Senhor está aí com você, o Senhor está falando com você, mas você não o reconhece, você não vai reconhecê-lo. Agora, se você prestar atenção, atentar para o Senhor, atentar para Ele, perceber que é Ele que está falando com você e que Ele está aí com você, que Ele está
indo com você, que Ele está andando com você, que Ele está aí na sua vida, então você verá a luz dele, você verá a glória dele. E você pode perceber que é Ele, porque a palavra é dele, é Ele que está falando. Esses homens aqui não perceberam. Até então eles não haviam reconhecido o Senhor ainda, porque eles não tinham prestado atenção. A atenção deles estava naquilo que deixou eles preocupados e tristes, ou seja, a morte do Senhor, aquilo que havia acontecido com o Senhor, o que, da forma que ele foi rejeitado, humilhado, julgado, condenado, crucificado e sepultado. Eles estavam concentrados nisso, e eles não perceberam que o Senhor já estava ali com eles. Eles não se deram conta. Amado, meu irmão, minha irmã, Jesus está aí contigo. Ele está aí com você. Perceba que Ele está falando com você. Se você perceber, você vai reconhecê-lo. Você vai ver a glória dele, você vai ver a luz dele brilhando e clareando a sua vida, e você vai glorificá-lo, você vai exaltá-lo, você vai engrandecê-lo, você vai adorá-lo. Agora, se você não perceber, se você permanecer concentrado no problema, aquilo que está te deixando preocupado e triste, o Senhor está aí com você, mas você não vai perceber, não, você não vai reconhecê-lo. E olha, continuando o que diz aqui, 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha só, amados, convida o Senhor a Ele. Você também convida Ele. Fala para Ele: Senhor, fica conosco, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, entra na minha saúde, entra em todas as áreas da minha vida. Peça a Ele: fica conosco, faz morada na minha vida, no meu coração. Se você pedir, você vai receber. Jesus deixou bem claro: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então veja bem, amados, a questão está nisso. A questão está, o segredo está no prestar atenção, no se concentrar em Deus, em prestar atenção no Senhor, em prestar atenção na palavra, em crer na palavra, e não deixar, não permitir que os momentos de tristeza, de preocupação venham impedir de você lembrar da palavra, lembrar dos ensinamentos, lembrar da pregação. Os problemas não podem impedir de você crer na palavra. Os problemas não podem impedir de você reconhecer o Senhor. As lutas, a preocupação e a tristeza não podem impedir de você lembrar de tudo que Deus tem falado para você. Porque se você tirar o foco de Jesus, você só vai ver problema na tua vida. Se você prestar atenção nos problemas, é porque você tirou a tua atenção do Senhor, é porque você tirou os olhos do Senhor, é porque você tirou o foco do Senhor. Se você prestar atenção, se concentrar naquilo que te preocupa, naquilo que está entristecendo o seu coração, aquilo que tem te entristecido, você vai ficar sem saber o que fazer. Que foi o que aconteceu com Pedro. Você veja que enquanto ele estava olhando para o Senhor, enquanto a atenção dele estava focada, estava fixa no Senhor, que ele estava enquanto ele estava concentrado no Senhor,
Ele andava por sobre as águas, ele estava andando por sobre as águas, mas a partir do momento que a atenção dele saiu do Senhor Jesus e ele colocou a atenção dele no vento, ou seja, nas dificuldades, nos problemas, naquilo que preocupava ele, então ele começou a submergir. Olha como é clara a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo que o nosso foco, a nossa atenção não pode estar naquilo que nos preocupa, não pode estar naquilo que entristece o nosso coração. Que a nossa atenção, o nosso foco tem que estar direcionada, focada no autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Assim é que se vence, assim é que você anda por sobre as águas, assim é que você vai para frente, assim é que você consegue vencer as lutas, as dificuldades, as aflições, tudo que vier contra você. 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Olha só, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só, veja a diferença. Olha quando a atenção deles foi colocada no Senhor. Olha quando os olhos deles foram colocados no Senhor. Aí abriram os olhos. Por quê? Porque eles prestaram atenção em Deus, porque eles se concentraram no Senhor Jesus, porque eles tiraram a atenção deles daquelas coisas que estavam entristecendo o coração deles, da morte do Senhor, de tudo que havia acontecido com o Senhor. Eles tiraram a atenção dessas coisas e colocaram no Senhor Jesus. E eles prestaram atenção quando o Senhor tomou o pão e tendo partido, lhe abençoou e lhes deu graças. Eles prestaram atenção. Poxa, aí caiu, eles caíram em si. Só o Senhor parte o pão assim, só o Senhor dá graças assim. Aí eles reconheceram por causa do Senhor ter tomado o pão, partido o pão, deu graças e lhes deu. Aí, como eles prestaram atenção, eles fixaram os olhos no Senhor, eles se concentraram em Jesus, os olhos se abriram e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Veja, olha o segredo de você se manter firme. Todos nós, isso aqui é para todos nós. Olha o segredo de você não se abalar com aquilo que te preocupa e com aquilo que te entristece, aquilo que te deixa desesperado, com medo. É você não prestar atenção, é você não atentar, é você não reparar no vento como Pedro reparou, mas sim permanecer com os olhos da fé fixos no Senhor. Não importa, pode estar desabando à sua volta, pode estar acontecendo como o que está escrito no Salmos 91. Pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O segredo, a questão é se manter firme, concentrado em Deus, focado no Senhor Jesus, prestando atenção no Senhor, prestando atenção na palavra, focado na palavra, vivendo a palavra, lembrando da palavra e crendo na palavra. Aí
você não presta atenção nos problemas, você não vai atentar para as dificuldades, você não vai atentar para aquilo que te preocupa e te entristece. Porque a partir do momento que a pessoa presta atenção nos problemas, ela já tirou a atenção do Senhor. E quando tira a atenção do Senhor, a pessoa ela estaciona, a pessoa afunda. Quando tira a atenção, o foco do Senhor, quando tira os olhos do Senhor, a pessoa sofre, a pessoa padece, a pessoa é açoitada. Ela não vence, não tem como vencer, porque os problemas começam a se tornar grandes. Agora, quando ela permanece olhando para o Senhor, os problemas são mínimos e ela vai vencendo e vencendo e vencendo, dia após dia. Aí, continuando, só para terminar, diz assim, 32: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora eles reconhecido, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha só. Então, resumindo tudo o que o Senhor está dizendo, amado, Jesus está dizendo para ti. Jesus manda dizer para ti: não atenta para o vento, não atenta, não se preocupe com a situação que tem te preocupado e te deixado triste. Se concentra no Senhor, porque Ele está aí contigo, Ele vai com você, Ele está com você, aonde você for Ele vai contigo, se você crer. Se você crer, como diz a palavra, que todo aquele que crê verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse isso. Então creia nessa palavra, Jesus está aí contigo. Agora observe, presta atenção, atenta para isso. Reconheça Ele, que Ele está aí com você, que é Ele que fala contigo, e você vai ver as coisas clareando na sua vida. E Ele coloca um ponto final nessa tristeza, Ele muda a sua sorte, Ele abençoa a sua vida, porque Ele não quer que você continue triste, Ele não quer que você continue preocupado, não, de jeito nenhum. O mundo quer que você continue triste, o diabo, os demônios, ele quer ver você desesperado, eles querem ver você aflito, eles querem ver você desesperado. Mas Jesus, Ele quer te ver sorrindo. Jesus, Ele ilumina a sua vida hoje. Então, se concentra nele, ore a Ele, converse com Ele em oração, fala dele para as pessoas, fala com Ele, porque Ele se aproxima de você e faz morada na sua vida. E eu determino bênçãos sobre a sua vida, eu profetizo milagres na sua vida, e de hoje em diante a sua vida muda em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e glória a Deus. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se o Senhor Deus quiser. Até mais. Glória a Deus.